Amém, irmãos? Amém, irmãos? Opa! Isso é sinal que pelo menos um café da tarde saiu aí, né? Muito bem. Vamos, por gentileza, aí eu solicito a você, quem está com a Bíblia na mão, ou o seu smartphone, com a Bíblia, abrir em Atos Apóstolos, capítulo 12. E nós vamos ler aqui dos versos 20 a 24. Também, para facilitar, teremos a exposição dos textos bíblicos dessa mensagem na tela para você acompanhar. Nos diz assim as Escrituras: E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o Senhor por meio de seu anjo, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, tem outra tradução que vai dizer de vermes, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém. Podem tomar assento, por gentileza. Nós estamos, como acabamos de ouvir a nossa amada irmã Samanta, líder do Ministério de Louvor, nos compartilhar, no ano da glória. Todas as nossas mensagens, ensino, tanto da ministração dos jovens como das crianças, e também de nós aqui adultos, ela vai versar sobre o prisma deste tempo, com tema como foi no ano passado, quando compartilhamos o tema da graça. Mas nós precisamos entender o sentido da glória nesse contexto, porque dar glória ou prestar homenagens ao Senhor não é apenas dizer glória a Deus, aleluia. É muito mais profundo do que isso. E esta passagem histórica que nós acabamos de ler nos mostra isso. Não quer dizer que não é para darmos glória, nem manifestação de aleluia, porque se você não sabe, pode tomar agora conhecimento, é importante isso, que a palavra aleluia é uma expressão de 1000 glórias, não é? Mas nós temos que entender mais o sentido da glória. E temos então para nos explicar ou ter para dentro a compreensão do que é a glória de Deus. E para isso precisamos fazer uma pergunta para nós mesmos, para que a nossa cognição possa processar e virmos a tomar conhecimento do que é expressar, não só verbalmente, mas na integralidade o que é adorar a Deus em glória. E é isso que nós vamos compartilhar durante esse ano. Então o tema da mensagem, tanto que compartilhamos pela manhã, como agora à noite, é o sentido da glória. Acabamos de ler o texto que fala de um rei da dinastia herodiana, os Herodes. A Bíblia fala que tinham vários Herodes. Esse rei Herodes aqui, que morreu em uma situação calamitosa, de agonia, era o Herodes Agripa I. Porque antes dele tiveram outros Herodes. Herodes foi uma dinastia de reis que governaram a Palestina logo após o período interbíblico, ou após o governo dos Macabeus,
que eram conhecidos como a dinastia asmoniana ou os asmoneus. Nas Bíblias antigas, ou mais, vamos dizer assim, mais utilizadas, mais usadas, tinha entre o que era chamado Velho Testamento e Novo Testamento 4 folhas em branco. Essas 4 folhas representavam o que chamam os estudiosos da bibliologia de período interbíblico. Foi o período em que se diz que o Espírito Santo de Deus ficou em silêncio com a raça humana. Nesse tempo do período interbíblico, quem governou a Israel foram os descendentes dos Macabeus. Essa dinastia de reis tinha um resquício do sangue de Davi em suas veias, e por isso mesmo eram muito bem aceitos pelo povo judeu, pois continuava a governança da casa de Davi. Porém, os Herodes, quando vieram, se levantaram contra os asmoneus, tomaram o poder, e eles eram estrangeiros, eram chamados de gregos. Nenhuma raiz, nem consanguinidade havia com os asmoneus, e eram rejeitados pelo povo de Israel e pelos judeus, embora fosse o rei deles. Mas Herodes Agripa I, ele tinha uma particularidade, ele era amado pelo povo. Qual foi a ocasião ou condição que o colocou dessa forma? O grande Herodes, que era chamado também Herodes o Grande, numa esperteza ou numa expertise política, para trazer equilíbrio e equidade a seu governo, ele se casou com uma princesa da dinastia dos asmoneus. E esta princesa se tornou então a avó de Herodes Agripa I. Por isso mesmo, quando o povo olhava para agora aquele rei que havia tomado o seu lugar, ainda mesmo sendo herodiano, reconheciam nele a casa de Davi, e havia então uma popularidade, era um rei popular. Por isso mesmo que nos dias em que ele estava no tribunal, o seu discurso agradou o coração, as mentes que ali estavam, e eles então, como diz o verso 22 do texto que nós lemos, exclamaram a todos em uma só voz: voz de Deus e não de homem. Flávio Josefo, o historiador judeu, diz que Herodes Agripa I, em seu livro ele narra isso, morreu após discursar em uma festa em Cesareia. Herodes o Grande, o usurpador, como era chamado pelos judeus, foi um rei, embora estrangeiro e odiado pelos judeus, trouxe grande prosperidade para a Palestina nos tempos anteriores a Jesus e no período em que Jesus estava em sua infância. O maior dos feitos foi a construção da fortaleza de Cesareia, uma montanha, vamos dizer assim, ela era uma espécie de fortaleza construída como uma montanha. Quem não conhecia a região ou os reinos que vinham de fora olhavam e viam a paisagem natural como uma montanha fictícia, mas na verdade lá dentro era uma fortaleza com muita condição de defesa das terras da Palestina. A Cesareia foi construída em homenagem aos Césares romanos, por isso que foi dado o nome de Cesareia. E de 5 em 5 anos se reuniam todos os grandes e famosos e pessoas de condição, os que eram convidados. Vinham os representantes de Roma para festejar o ano do imperador. E por ocasião desta festividade, era a festa do imperador Cláudio, romano. Representantes de Roma lá estavam, de várias dinastias e reinados vizinhos, e quando Herodes Agripa I vai discursar, ele está com uma roupa diferente, resplandecente,
Eu tive a oportunidade de estar lá no meio dessa grande fortaleza, e o aerópago, ou seja, o lugar de encontro, estava no centro da fortaleza, e o sol batia exatamente no lugar onde ficava o rei. E esta roupa que ele vestia, diz Flávio Joséfo, que era toda ela tecida de fios de prata, e em sua aba os fios ficavam soltos à medida que ele circulava ou se movia. Com o bater da luz do sol, ficava resplandecente como um Deus. E por isso mesmo, todo aquele reflexo e o seu discurso trouxe uma grande estima à plateia, que clamaram: voz de Deus e não de homem. Mas o orgulho tomou o coração de Herodes Agripa I. E quando ele recebeu os elogios, ele não deu glória a Deus. E aqui precisamos dizer o seguinte: não era glória a Deus de Israel, de Isaac, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, né? Ele não fez isso, mas isso ainda não era o simples. Mas o problema é que dentro de seu coração, ele se fez Deus em lugar do Senhor dos Exércitos. E por isso mesmo, Deus o feriu por meio de seu anjo, e veio a morrer comido de vermes. Mais à frente irei falar um pouco sobre essa morte, mas nós precisamos entender, por meio desse breve histórico, a pergunta: por que glorificar e como devemos fazê-lo? Como glorificar a Deus e o porquê disso? Nosso papel como filhos de Deus é dar glórias a Deus. Acompanhe comigo em sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Veja o que as Escrituras e o apóstolo Paulo nos relata e nos admoesta acerca de glorificar a Deus. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele estava dizendo que a nossa vida necessariamente, em todos os nossos atos, em todas as nossas atitudes como filhos de Deus, deve glorificar ao Senhor, mais do que simplesmente dizer glória e aleluia, mas é uma atitude da alma, uma subserviência e uma adoração do seu interior, uma compreensão de quem é Deus e de quem nós somos, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. E o texto aqui, Paulo fala: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo. Repita comigo: tudo. Irmãos, amém? Todos juntos, vamos lá? Tudo. Muito bem, está vendo? Esse tudo, como várias vezes já compartilhei aqui, tudo é 100%, nada fica de fora. Então diga à pessoa que está próxima a você assim, ó: 100% do que você fizer. Ó, 100% das suas ações, dos seus planos, tudo é para a glória de Deus. O teu sucesso na tua carreira, nos seus negócios, não é porque você é competente, não é porque você é capaz, não é porque você tem boa formação, não é porque você teve sorte, não é porque deu certo, não, é para glória de Deus, porque Deus agiu a seu favor. Quando você alcança uma vitória, não é porque você é o melhor, que a força dos seus braços ou a sua condição o levou, mas porque o Senhor abriu as portas. Então, repita comigo: é 100% ação de Deus. Então nós precisamos da glória, amém ou não? Então diga glória a Deus. Nós precisamos entender isso, porque
se não vivermos dessa forma, nós corremos o risco de vir a viver com a ausência da glória. E quando nós estamos com a ausência da glória de Deus, queridos, nós fazemos as coisas por nossa conta. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo agora no Evangelho de Marcos. Nós vamos lá no capítulo 9. Um acontecimento, a partir do verso 43, é que nós vamos ler aqui, mas no verso 33 e 34, o que deu origem a esta admoestação duríssima de Jesus aos seus discípulos, é que eles estavam em um momento de discussão entre eles, para saber quem era o maior dos discípulos, ou o melhor entre eles. E nós sabemos, queridos, que nós não somos melhor e nem maior do que ninguém. Nós somos os filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós somos totalmente dependentes dele. Quando Jesus trata os discípulos desta condição de orgulho em seus corações e dessa disputa, ele traz aqui este texto que eu vou ler com vocês agora. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as suas mãos e ir para o inferno. Olha, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Nosso Deus, olha a expressão aí, onde o seu verme não morre. O anjo feriu a Herodes Agripa I, que morreu comido de vermes. Continuando. E se o teu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno. Mais uma vez, Jesus volta a repetir a expressão, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Mas ele não para aí, ele continua. E se o teu olho ou seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde, mais uma vez, o verme não morre e o fogo não se apaga. Quando Jesus trata os discípulos aqui nessa passagem, ele trata-nos no enfrentamento das três áreas mais sutis de fragilidade que nós enfrentamos como gente humana. Onde o nosso eu aflora, onde achamos que somos capazes e nos tornamos orgulhosos. A primeira trata das mãos, da capacidade de fazer acontecer. É a força do braço. Eu posso. Eu me preparei para isso. Eu fiz acontecer. Eu conquistei. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, se o nosso Deus, o Senhor, não lhe permitir viver mais um segundo, nem sua vida você consegue manter. Mas é Ele quem abre as portas para que nós possamos avançar. Se é no seu negócio, são nos estudos, se é na vida amorosa, né? Eu sou feliz, eu tenho tido um casamento feliz, eu tenho tido uma bênção no meu relacionamento. Glória a Deus, porque o Senhor é o elo da sua união. Então você que está próximo ao seu esposo ou à sua esposa, a pessoa que você ama, diz assim, o Senhor é o nosso elo. Amém? Então aproveita e manda aquele beijinho aí, né? Para você, meu amor, está aqui. É o nosso elo, minha mãe, família, é o Senhor. Ai de nós se o Senhor não nos equilibrar e fazer com que venhamos a estar unidos no lar. Mas Jesus trata outra situação da capacidade, da condição, da força do braço. Ele vem falar dos pés que avançam, da longa caminhada, da vida longévola. Agora falando para os mais experientes ou aqueles que caminham um tempo, é a experiência, é a condição
foi a sorte da caminhada que abriu as condições, e eu não perdi as oportunidades. Eu não. O Senhor te deu as oportunidades. O Senhor iluminou a sua caminhada. Ele te segurou e está te segurando pelas mãos. Ele está lhe dando a experiência necessária para você caminhar mais longe e conquistando mais e melhor. Então diga mais uma vez, glória a Deus. Como diz as Escrituras, aqueles que vencem, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas não parou. Jesus também tratou a questão dos olhos. Ele disse, o seu olho, falando da visão, dos planos, da estratégia, do olhar diferenciado, capacidade intelectual e visão longínqua. Tem muita gente que se faz melhor e mais capacitado, ou até mais vencedor, porque tem uma visão maior. Mas não, meu irmão, minha irmã, tudo acontece porque Deus permite. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, e completa, portanto, a ele a glória para sempre. Amém. Se a estratégia nos vem, é porque o Senhor nos abre os olhos, Ele nos ilumina. É Ele quem dá a visão, é Ele quem permite o avanço. Mas se de tudo isso, o orgulho tomar conta da nossa vida e da nossa alma, há uma advertência: o verme não morre e o fogo não se apaga. Infelizmente, Herodes Agripa I experimentou isso em vida. A glória devida ao Senhor, portanto, no sentido da adoração ou da glória a Deus, é a adoração verdadeira de uma alma que apresenta a Deus internamente reconhecimento de dependência ao Senhor e pertencimento a Ele. Eu pertenço a Deus e dependo dEle. É o Senhor quem guia os meus passos. É Ele quem me toma pela mão e me leva ao avanço. Como compartilhamos aqui já, é sabido que dizer que quem não glorifica a Deus será comido de bicho é um erro enorme. Não nesse sentido de glória a Deus e aleluia, mas desta ausência de pertencimento, de entendimento de dependência. Porque não adianta nada a manifestação externa se o nosso interior não está convertido, submisso e entregue à governança divina. Quando a Bíblia diz que Herodes Agripa I não deu glória a Deus, e por isso foi comido de vermes e morreu, ela está dizendo que o rei manifestou orgulho e se colocou no lugar da glória que pertence ao Senhor naquele momento, e por isso foi ferido pelo anjo do Senhor de morte. Como vimos, tudo aconteceu quando ele estava sendo louvado e exaltado por seus bajuladores. Irmãos, cuidado para não ouvirmos os bajuladores. O bajulador, ele sempre fala aquilo que você quer ouvir, não o que você necessita ouvir. A sua liderança, o Espírito Santo, o nosso Deus, trata-nos onde nós precisamos ser tratados e o que precisamos ouvir. O bajulador, não. O bajulador vê o externo, ele vê a glória dos fios de prata, mas não vê o interior. Deus não permite que ninguém ouse tomar o seu lugar em receber a glória. E aí eu quero que você acompanhe comigo Êxodo capítulo 20, verso 5 e Deuteronômio 5, 9, os dois versos falam a mesma, ou trazem a mesma expressão, falando acerca dos efeitos da idolatria. Nós estamos em uma época idólatra das personalidades, mais até do que das religiosidades. Muitas são as pessoas que estão enriquecendo por terem seguidores,
são idolatrados ou idolatradas como deuses. Desde os artistas, cantores e outras coisas mais, agora até os influencers das redes sociais. Mas olha o que as escrituras dizem: não te encurvarás a elas, falando das imagens, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Nós temos que tomar lugar de posição, de enfrentamento à idolatria em nossa vida. Corremos o risco de até mesmo nos colocar no lugar de Deus, o eu, o orgulho ou personalidades. E para isso temos que ter esta ideia do alerta divino das Escrituras. Todos os que incorreram, meus irmãos, no pecado da ausência da glória de Deus, da idolatria de si mesmo ou de outrem, uma hora precisaram e precisarão dar contas deste problema. Aqui nós podemos citar o caso também de um outro rei para ilustrar. Encontra-se em Daniel capítulo 4. Você pode depois pegar esse texto bíblico e dar uma lida lá, e você vai conhecer a história de Nabucodonosor e seu estágio de queda. Depois que ele reconheceu que a glória era devida ao Senhor, ele foi restituído como rei da grande Babilônia. Ele estava nos jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e olhava a cidade de cima dos jardins suspensos da Babilônia, conhecidíssima e famosa figura da prosperidade e do poder de Babilônia e de Nabucodonosor. E lá de cima ele exprimiu uma frase: esta é a Babilônia que eu construí para a minha glória. Na mesma hora Deus o feriu de loucura. E eu gosto até de brincar: se você acha que não existe lobisomem, você precisa ler esse Daniel capítulo 4, que a Bíblia diz que cresceram pelos nele, e ele foi morar no mato, na floresta com os animais, e viveu lá, até que recobrou a consciência e reconheceu: a glória não é minha pela grande Babilônia, a glória não é nada minha, eu não sou ninguém a não ser o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí então a cognição lhe recobrou, a consciência, ele voltou ao seu reinado e foi restituído o maior rei da história da Mesopotâmia. É uma loucura cairmos na tentação de não dar o lugar de Deus no trono ou no nosso interior, na nossa alma. Tudo é por Ele, é para Ele. Toda glória é devida ao Senhor. O ano da glória que nós estamos instituindo, e instituímos desde a virada do ano, irmãos, é exatamente para isso, para nos focar, darmos uma guinada, entendimento de que nós somos de Deus. Nós estamos aqui para glorificar o Senhor, e devemos ter o cuidado com a vida independente de Deus, insubmissa ao Senhor e sem manifestação de glória ao seu nome. Herodes Agripa I, em seu estado de inconsciência de quem era Deus, vestido de roupas reais em fios de prata, não deu a glória devida ao Senhor. E a Flávio José fala que a morte dele foi agonizante. Logo após o discurso, ele ficou ainda 5 dias vivo. 5 dias de dores abdominais intensas, em que nenhum dos médicos foram capazes naquela época de decifrar qual era a doença. E os vermes brotaram de seu abdômen, e ele foi destruído, vivo, morto, comido por aqueles vermes. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui com essa mensagem para amedrontá-lo de que hoje você será comido pelos vermes. Mas a pior queda que pode acontecer em nós é não reconhecer a grandeza de Deus, o domínio do Senhor Deus e o que Ele representa para a nossa vida como filhos e discípulos do Senhor. E aí então, sim,
como o próprio Jesus diz, virmos num futuro, não que Deus queira, não que Ele esteja permitindo, mas que pode nos acontecer por nossa decisão de rebelião contra Deus, a ir para o lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Mas o Senhor Deus está nos trazendo hoje aqui, como nos trouxe pela manhã, uma reflexão. Estamos dando a glória a Ele pelos grandes feitos que Ele tem promovido em nossa vida? Até onde o Senhor tem te levado? Quais são as portas que Ele tem aberto para você? Lembrar em nosso dia como o Senhor tem nos ajudado. Já algumas vezes eu compartilhei aqui que todas as vezes antes de eu colocar o pé no chão na minha cama, eu me sento assim que acordo e reconheço, glória a Deus, porque mais uma vez Deus me permitiu acordar. Eu tenho uma consciência, irmãos, muito profunda do que é você dormir e não acordar. Já vi muitos casos desses. A pessoa dorme, não acorda. Deus não permitiu. Quando eu acordo e falo assim, o que aconteceu? Nós ficamos totalmente à mercê da mão de Deus a nos proteger quando estamos dormindo, queridos. Nós não temos consciência de nada que está acontecendo. Então, antes de colocar os pés no chão, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor me permite acordar. E tudo que eu fizer será para a glória do Senhor. Você tem tido essa consciência diária, onde Deus está permitindo chegar a carreira, o negócio, as relações, a vida, e por isso mesmo a fidelidade no Senhor está em você, a submissão, o entendimento de ser discípulo do Senhor, a ordem das Escrituras, a governança do Espírito Santo. Se está tendo, glória a Deus. Mas se ainda não, ou se está titubeante, vacilante, Deus te chama à reflexão. Não importa o que você esteja vivendo agora. Voltamos para 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 100% para a glória de Deus. Até mesmo o que nós vamos fazer agora. Nós vamos ficar de pé. Vamos nos avaliar. Porque é tudo para a glória de Deus. 100%. Se estamos fora de eixo, alguma coisa precisa ser realinhada. É agora que o Espírito Santo está trabalhando com você.